Olá, você, pessoa criada única e especial, simplesmente alegre-se mais esse dia em você, com você e com os seus, nessa caminhada dessa sexta-feira, nesse café da tarde com esperança. Para você que está aí a primeira vez, sou Vladimir Esperança, seguidor de Jesus, discípulo sacerdote das boas notícias da salvação, da verdadeira felicidade e alegria completa que só encontramos em Jesus, nessa pessoa incrível que divide a história da humanidade. As coisas são antes dele e depois dele. Ele é a nossa referência e quando o aceitamos, recebemos o Espírito Santo como conselheiro e consolador para caminharmos juntos no dia a dia e termos as melhores e podemos tomar as melhores decisões. Não há nada melhor do que a gente caminhar com o Espírito Santo e pedir os conselhos dele. E lembrando que eu e você, nós temos aquele compromisso incrível de estarmos separando alguns segundos do nosso período de oração e nós nos incluirmos. Eu incluir você na minha e você me incluir na sua oração, para que a gente possa se abençoar, ter pecados perdoados, cura, libertação, transformação. E eu tenho pedido a Deus que te dê, você que me acompanha sabedoria tripla, conhecimento triplo, entendimento, discernimento, simplicidade e objetividade tripla, de sabedoria para você e unção tripla de Elias e Eliseu, para que a gente possa crescer na graça, no conhecimento, no poder, na unção e poder abençoar aqueles que não conhecem. Porque aquelas pessoas que não conhecem, quando nos vê, vão ficar impactadas, vão falar: meu Deus, o que o Vladimir Esperança tem? E aí você vai poder falar: filhão, o que eu tenho simplesmente é um relacionamento com o dono da vida, com Jesus, com o Espírito Santo, que você pode ter também. Simples assim, direto assim, mas poderoso assim. E esse é o nosso papel. E não podemos perder tempo. Porque a corrida da vida está terminando. Hoje nós vamos fazer, na verdade, uma corrida, vai ser uma classificação, mas nós vamos cair já para o Q3. Hoje não vai ter nem Q1 nem Q2. Você vai acompanhar do pit lane. Você que não conhece, você perdeu a oportunidade, você vai acompanhar do pit lane. E aí presta bem atenção para que na próxima corrida você tenha oportunidade. Você vai ter oportunidade agora de deixar de negá-la. Mas para você poder caminhar na próxima corrida. Q3 ficou só 10. Eu e mais 9. E essa palavra ela é direta e reta para nós, que o conhecemos. Você que não conhece, presta atenção. Fica aí no pit lane, não tira o macacão, não deixa nem ele na cintura. Não vai querer se largar, abrir o macacão, dar aquele nó, não. Fica com ele fechadinho e presta atenção. A reflexão de hoje, desse Café da Tarde com Esperança, ela vai ser num Q3 bem rápido. E tu vai ter a chance de dar 1 ou 2 voltas só, sai determinado, com atenção, focado e preste atenção.
O título, a reflexão é obediência absoluta ou obediência meia boca, que é desobediência. Eu e você, nós obedecemos ao dono da vida, a Jesus e ao Espírito Santo, absolutamente. Quando ele fala a você, fecha o seguinte, ele falou e está falado, ele é o dono da vida. Não posso arrumar confusão com o único que pode me ajudar verdadeiramente, aquele que me criou, aquele que me salvou e aquele que está comigo diariamente, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, através do Espírito Santo. E aí nós temos o exemplo incrível de Abraão, quando Deus põe ele à prova, que Deus pede a Abraão. E olha que incrível a intimidade de Abraão com Deus. Admirável, incrível, único e especial que eu e você podemos ter. Deus chega para Abraão e simplesmente fala assim, Abraão, e ele, como estava na sintonia, simplesmente, opa, Deus está me chamando. E ele simplesmente falou, eis-me aqui, Senhor. E aí Deus, com muito amor e carinho, tirou aquele óculos dele holográfico de sol para poder olhar aqui para ele, mas antes, como Abraão é amigo, às vezes Deus olha direto, mas Deus às vezes ele olha primeiro para o aquário dele, fala, ele tira o óculos escuro dele, aquele fone de ouvido holográfico, ele fala, bom, ele fala assim, anjos, eu vou ter que dar uma olhada lá para a terra, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro passar no meu aquário natural, vou ver aquele colorido incrível que eu criei, aquelas criaturas magníficas, únicas, especiais, para depois eu poder olhar para aqueles gafanhotão lá, especiais, únicos, que eu criei. E se você não gostou, não sou eu que estou falando, está lá em Isaías, eu não lembro qual é a referência agora, mas Deus nos compara a gafanhotos únicos, incríveis e especiais. Não fica com bicão, não fica triste, porque o dono da vida que disse está tudo certo. Se ele falou, fecha com ele, sorria, gargalhe e toca, porque assim tu vai se dar bem. E aí Deus, olha a intimidade de Abraão. Abraão falou, eis-me aqui. E Deus falou, filhão amado, preste atenção. Tu vai pegar teu único filho, o Isaac, a quem você ama, vá para a região de Moriá, sacrifica ali com holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Beleza, Abraão? Abraão, pô, fechado, Deus, é isso, meu filho, meu único filho? Tá bom. Beleza, amanhã descansa, relaxa, uma noite de sono de boa. E Abraão, como tinha intimidade, tá tudo certo, pai, pode ficar, tô tranquilo. Então, beleza, Abraão. Aí na manhã seguinte, Abraão levantou, preparou o jumentinho dele, levou consigo seus servos Isaac e foi. Absoluto. Deus falou, tá falado, tô com ele e não abro mão. Obediência absoluta. E aí, eu lembrei de uma história de uma pessoa que ele levava a esposa à noite para um curso e ele aproveitava para dar uma caminhada. Encostava o carro, deixava a esposa, encostava o carro. Enquanto a esposa ia para o curso, ele ia dar uma caminhada de 3, 4 quilômetros, de ida e 3 de volta. Só que ele ia de boa, ele ia refletindo, conversando com Deus. E é muito legal tu sozinho, às vezes,
caminhar, trocar uma ideia com o dono da vida é algo incrível. Ou no teu canto especial, ou numa caminhada melhor, ao ar livre, com verde, árvores, fantástico. E nessa de caminhar, ele não andou nem 1 quilômetro. Segundo ele, andou 500 metros. E ele resolveu perguntar para Deus: Deus, como eu estou? Olha a pergunta dele na intimidade. E simplesmente, pasmem, ele ouviu assim: largue o álcool. Aí ele disse: largue o álcool? Mas eu não bebo, pô, eu tomo uma cervejinha de final de semana, às vezes 1, 2 latinhas, às vezes 1, 2 garrafas com 2 amigos, largo o álcool. E Deus foi direto: largo o álcool. Beleza. E ele tinha 2 amigos também, por sinal, coincidência, né? 2 amigos. Eram outros 2 amigos. Não tem nada a ver com o alemão e com o Cebola. Únicos, incríveis, especiais. Alemão e Cebola. Cebola também é uma figuraça. Qualquer dia eu conto do Cebola, gente. Tem cada história do Cebola que é de você gargalhar, cair no chão. Tem uma que eu e o alemão, nós ficamos 15 minutos gargalhando com o Cebola, mas essa vai ficar para uma outra oportunidade, gente. Incrível. E aí, essa pessoa tinha 2 amigos. Essa pessoa tinha 2 amigos que ele costumava, esse outro amigo costumava chamar para almoçar. Volta e meia ligava: pô, vem aqui, vamos almoçar, conversar, trocar uma ideia. E eram 3. Eram 3 também. E geralmente eles pediam 1, 2 cervejas naquele balde de inox com gelo, e às vezes uma caipirinha. Era isso, esporadicamente. Então essa pessoa não era de beber. E ele, beleza, ficou com aquilo. Isso em março de 2001. Quando chegou junho, julho, esse outro amigo ligou para ir junto com o outro e almoçar. Só que aí ele falou assim: cara, eu não vou beber. Vai chegar lá. E ele nem contou pro o amigo que ligou, porque um dos amigos ligou e falou: ó, fulano está nos chamando para almoçar, vamos. Aí resolveu uma situação lá, eles foram. E aí ele falou: quer saber, eu não vou tomar. Eu vou chegar lá, eles vão pedir as 2 cervejas, e se pedir a caipirinha, eu não vou tomar. E ele nem contou pro amigo quando tava, ficou com ele. Só que aí quando chegou, começa aquela, isso cumprimenta, sorri, alegria, festa. E aí, para encurtar a história, para a gente fazer esse Q3 e ver quem vai se classificar, quem é que vai pegar a ideia para depois ir para o pódio, pediram as 2 cervejas, pediu a caipirinha, e aí ele disse que colocou a cerveja no copo, aquele copo transpirando. Quando ele pôs o copo, que ele ia pôr o copo no lábio para dar aquela primeira golada, ele ouviu uma voz assim: pasme, não vai me obedecer? Aí ele: meu Deus. Ele simplesmente, a partir daquele dia, ele parou de beber cerveja,
caipirinha, e de vez em quando ele tomava um vinho, que também eu acho que não tem problema nenhum você tomar um vinho para comemorar algo com a sua esposa, dependendo do ambiente, para não escandalizar, porque tem gente ainda que se escandaliza com vinho, e Jesus multiplicou água em vinho. Imagina aquele vinho que Jesus transformou. Meu Deus, me dá até vontade de saborear aquele vinho. Quanto é que não valeria hoje uma garrafa daquele vinho? Eu não quero nem calcular. E aí ele decidiu, depois você vê de março a julho, depois de 4, 5 meses a não tomar. E depois de 1 ano e meio, depois ele foi entender, só que essa história eu não vou contar agora, eu vou deixar para depois. Mas a obediência dele foi absoluta? Ou foi meia boca? Foi uma obediência meia boca. Obediência meia boca. Aí eu tenho uma história, também a minha, que eu aprendi também, porque eu tive uma história no passado que depois eu vou contar mais para frente, mais ou menos parecida. E aí, setembro de 24, eu questionando, eu vivendo um momento muito difícil financeiramente por culpa minha, mas isso daí, um outro dia também, a gente entra nessa história. Você que não conhece, e tem muitos aí que já sabe. E aí, setembro de 24, Deus me pediu, eu estava no trânsito, abra um canal no YouTube. Aí o canal no YouTube. Canal no YouTube. Olha, canal no YouTube. Aí eu já fui mais esperto, eu já fiquei mais ligado. Pô, Deus está falando direto, reto, canal no YouTube. Aí depois de 3 dias eu decidi, de reflexão, estava dentro do prazo da obediência. Falei, vou abrir um canal no YouTube. Só que aí começou o processo da obediência. Vamos ver se Abraão vai me obedecer. E aí, se ele me obedecer, vai ser totalmente abençoado. Abraão obedeceu. E aí eu falei, Deus, eu vou abrir o canal no YouTube. Só que aí Deus falou assim, filhão, tu vai abrir. Pô, que legal, Vladimir Esperança. Gostei, só que é o seguinte, tu só vai abrir em 25. E aí você já conhece, fui pesquisar, tal. 19 de janeiro de 25 abri, estreiei 3/3 de 25, e aí o processo, rolou um processo todo que eu não vou entrar em detalhes agora, que você já sabe, você que me acompanha, você já sabe, você que não, você vai saber lá na frente. E aí foi um processo de obediência. Obediência, e administrando as moedas, o dinheiro que tinha, e ele falou, não faça isso, e obedecendo, e eu mandando currículo aqui e ali, e nada de porta abrir, e aí eu falei, pô, eu vou ter que ir nesse caminho, e ele, não vá por esse caminho, dependa de mim, se tu quiser ser abençoado, e beleza, e eu fui. E aí, o jogo, a corrida em si não foi fácil, porque aí a pressão daqui, pressão dali, e tu escuta aqui, tu escuta lá, e Deus falando, e você tem que manter o seu controle emocional alto. Foi um tempo impressionante, incrível, mas único e especial nessa dependência e obediência absoluta. E aí, quando chegou agora, 6
de janeiro de 2026, eu já com o meu canal no YouTube, começando a gravar, aprendendo, grava assim, grava acolá, eu com óculos retangular, aí resolvi comprar esse óculos sextavado que eu não que eu gostei demais, mas aí já tenho que falar, pô, não ficou legal, ficou pequeno, o retangular era melhor. Aí engraçado que ontem eu tive tomando aquele café especial com a minha mãe, e é incrível, depois eu vou querer entrar nisso. Fui com ela e quando ela viu meu óculos de novo, pô, esse óculos é muito pequeno, o outro era melhor. Eu falei, tá bom, mamãe, eu vou ver se eu mudo a coleção. E eu acho que eu vou mudar a coleção para agradá-la, porque mãe é mãe. Se a mãe falou não tá legal, ela quer te ver com o retangular, então vamos comprar o retangular para agradar a mãe. Vou comprar até um bem grandão, um outdoor, dos dois lados, um outdoor bem grandão, laranja, azul marinho, roxo. Olha só que lindo, bem grandão. Eu falei, mãe, e aí, tá legal? Se ela falar que tá legal, tá tudo certo e vamos lá. E não vamos dar bola para a torcida, vamos pro Q3. E aí, nesse Q3, eu estava onde? Já me perdi. Nesse Q3, eu estava. E agora, gente, você não vai poder me ajudar aí do outro lado, porque a gente não está se ouvindo. Lembre, tá vendo como Deus é bom? Foi bom até que você deu aí uma refletida em tudo que eu falei. Quando chegou janeiro, 6 de janeiro de 26, gente, pasmem, pasmem, pasmem. Estou no meu canto de reflexão, no meu canto de reflexão, eu vou dar uma melhorada nesse canto de reflexão, vou poder esticar os pés, me ajoelhar, ficar sós, tomar um café, eu vou arrumar um canto de reflexão, que eu vou fazer questão até de filmar e mostrar para vocês. Esse de agora ele é muito simplesinho e tal, deixa quieto, mas eu vou mostrar, eu estou no meu canto de reflexão. Estava lendo os evangelhos, era por volta de 12:30. Estou lá refletindo, daqui a pouco eu ouço assim, abra um Instagram. Gente, incrível. Abra um Instagram. Eu falei, abra um Instagram. Aí eu questionei assim, eu falei assim, pô, mas eu estou aqui numa reflexão, deixa eu terminar agora. Gente, impressionante. Aí o que eu fiz? Falei, o quê? O dono da vida está falando através de Jesus com o Espírito Santo. Abra um Instagram agora. Eu parei tudo e abri o Instagram. E estou com o Instagram. E o Instagram, uma ferramenta impressionante. Impressionante. Inclusive, dentro do Instagram, eu tinha um amigo. Essa é uma história também incrível, da época de copiadora. 6 de outubro de 98, eu tinha um amigo. Quando eu fui comprar meu primeiro carro, ele foi comigo, depois eu conto essa história. E ele sempre, no Instagram, tu precisa do Instagram. E eu não queria saber de rede social, nem Facebook eu tenho. Na verdade, eu peguei a gola do meu filho, que passou a minha foto por dele e está com o nome dele. Não tenho Facebook, não curto, né? 90% do Facebook é só papo furado, conversa fútil, e eu tinha essa ideia, não quero saber de Facebook, mas
Tem um lado bom do Facebook, você tem que saber usar assim. Tudo é assim. Tem um lado bom e ruim. O smartphone é bom ou ruim? Depende de como você vai usar. Você pode usar ele para o lado bom, como tem um monte de gente, mais de 8 bilhões de habitantes, que às vezes dessa parte usa para o lado ruim. E cada um faz o que quer. Só que eu obedeci e foi incrível. E foi incrível, foi incrível. E a pergunta é, você tem obedecido em absoluto? Ou você tem feito a tua vontade? A tua vontade. E para a gente encerrar esse Q3 e ver quem se classificou em primeiro a décimo, ou se a gente chegou com o mesmo tempo cravado, que isso na Fórmula 1, se não me falha a memória, aconteceu 2 ou 3 vezes de uma classificação para tomada de grid, o primeiro, o segundo fazer ao mesmo tempo. Mas essa informação, se tu quiser saber exato, depois você vai lá no Pai dos Desinformados, que ele vai te dar precisa. Mas foram pouquíssimas de o último entrar na pista, cravar os milésimos igual. E nós vamos para essa final dizendo, você tem obedecido ao absoluto. E interessante que eu vou finalizar, e hoje, sábado e domingo, eu vou pedir as orações de vocês intensas, porque eu vou ter que tomar as decisões e elas são importantes. Eu já tenho orado, Deus já tem falado, está muito claro para mim e você vai entender agora. Essa semana eu estava no Instagram e o Instagram é interessante, que de vez em quando tu está vendo uma coisa e daqui a pouco já entra outra em seguida. É uma coisa incrível. Não entendi direito isso ainda, mas também não tem problema. Aí entrou um piloto de Fórmula 1 que parou o FM. Eu não quero falar o nome, é o FM. Eu acho que ele estava num podcast, porque entrou rápido e saiu. E ele falou simplesmente assim, plano B? Não existe plano B. Gente, eu peguei aquilo falou de um jeito comigo, que entrou nas minhas células, na minha cabeça, no meu tronco e nos meus membros, inundou de uma tal maneira, cara, que parece que foi Deus falando, filhão, Vladimir Esperança, presta atenção. Não existe plano B. Não existe plano B. É plano A. O que pode acontecer, filhão, presta atenção, é tem gente que está no plano A e querer sair. E tem gente que vai chegar, que já chegou. É plano A. Está fechado com essas 4 pessoas no teu plano. Se eles quiserem sair, problema é deles. Fica comigo, que se eles ficarem contigo, porque é o meu plano para ti.
Eu vou finalizar com uma história para você entender que tem situações que tem gente que vai sair e tem situações que tem gente que vai entrar. Existe uma história do rei Salomão II. Olha que interessante essa história. Eu li recentemente. O rei Salomão II, como ele era um bom leitor, do rei Salomão I, o rei Salomão II teve um momento na vida dele, no começo do reinado dele, ele queria fazer uma sociedade com um rei. Com um rei, essa é a história. Com um rei. E se eu não me engano, o rei, na época, se chamava Voyager, rei Voyager II. Rei Voyager II. E o rei Salomão II resolveu fazer uma sociedade. Ele tinha amizade com esse rei, e ele chegou nesse rei e falou o seguinte: Voyager II, vem cá, vamos tomar aquela taça de vinho, naquela taça de ouro, tal, e foram tomar um vinho. Na verdade, acho que eles foram, pela história, eles tomaram uma água de coco, porque o rei Salomão II gosta de uma água de coco naquela taça de vinho. E quando ele está feliz, ele já pega no coco, não quer nem a taça. Ele fala para os servos: não precisa nem trazer taça, vai no coco mesmo que eu seguro. Não precisa segurar para mim, só põe um canudão que eu tomo essa água de coco. E ele chamou o Voyager II e falou: filhão, vamos fazer o seguinte, eu tenho essa ideia aqui, eu tenho essa ideia. Eu tenho essa ideia aqui, ó. Gente, eu tenho essa ideia aqui, ó. Tu vai vender a tua carruagem. Tu vai vender a tua carruagem. Em vez de cortar aqueles troncos de madeira lá, aquelas madeiras valiosas. Inclusive, eu tô com uma serra aqui elétrica que eu comprei, linda, laranja com cinza, maravilhosa, que eu nem estreiei ainda. Mas vou fazer o seguinte: que tal tu vender a tua carruagem e a gente entrar nesse jogo? Aí o Voyager II pensou, falou: pô, Salomão II, a ideia é boa, hein? A ideia é boa. Beleza, beleza. Amanhã a gente se encontra para mais uma água de coco para a gente fechar com chave de ouro. Aí beleza, só que é o seguinte: o rei Voyager II sumiu, deu um perdidaço. E o rei Salomão II, ele ficou no silêncio. Ele falou: pô, o que está acontecendo? Não queria saber de ninguém. Aquele dia ele ficou, ele sozinho, ele e Deus. O que está acontecendo? E aí ele sabiamente, como ele tinha um exemplo do rei Salomão I, ele falou o seguinte: eu nem vou pegar minha serra agora, deixa ela lá, tá zerada, bonita, linda, laranja assim. Eu vou dar 15 dias para ele. Se o rei Voyager II não vier, eu vou tomar uma decisão. E aí não deu outra. O rei Voyager sumiu, não deu as caras, não entrou em contato, não mandou carta. E aí o que ele fez? Sabiamente,
consultou a rainha, se eu não me engano, é Rainha Luciane I. Se eu não me engano, é Luciane I. Não sei se ela é francesa naturalizada, mas a história é essa. E aí, a rainha, muito sábia, o que ela fez? Falou, rei. E na intimidade ela falava, filhão, fala assim, filhão, faz o seguinte, deixa o rei Voz II falar, vamos tocar nós dois. Aí o rei Salomão ficou até impactado, porque segundo a história, o rei Salomão II, ele é apaixonado pela Luciane I. Tanto é que ele foi mais sábio que o Salomão I, porque o Salomão I teve 700 mulheres e 300 concubinas. Olha só que doideira, para administrar aquele harém, as mulheres. Já pensou, quando dá curto-circuito naquela fiarada, a fumaceira que não deve ser, com 300 concubinas? Meu Deus, aí o rei Salomão II falou o seguinte, o meu coração é só dela Luciane I, eu não quero saber de harém nenhum, o meu coração é só dela. Olha a sabedoria do rei Salomão II, e ele só tem umas concubinas lá para servir, para limpar os palácios, que ele tem uma meia dúzia de palácios espalhados, segundo a história, e estava construindo um também, que é um palácio enorme. E essa é a história do rei Salomão II, que ele precisou tirar. E ele foi entender lá na frente que Deus é que ajudou com sabedoria a ele tirar. Só que tem situações, para a gente finalizar, que esse Q3 alongou, hein? Deu bandeira vermelha, mas não tem problema, vai finalizar agora, tem mais 3 minutos, quem quiser fazer o tempo faz, quem não quiser vai ficar para a corrida na classificação que fizer. E para a gente finalizar, tem gente que às vezes tu não vai entender agora, que de 3 vira 4. Porque está no projeto de Deus. E a melhor coisa que tem é você não entender no momento, deixa ficar, porque você vai entender que Deus, ele é impressionante, ilimitado, uma grandeza, uma sabedoria, que a própria palavra fala, ele fala filhão, gafanhotos e gafanhotos, os meus pensamentos não são de vocês e os de vocês não são os meus. Você obedece absolutamente sem questionar, ou você dá aquelas vaciladas de ter que esperar Deus falar, não vai me obedecer? E aí a questão é pura e simples, gente. Cada um faz o que bem entende. Mas uma coisa eu estou convicto, pleno. Eu estou no plano A e espero poder caminhar com tudo que está acontecendo. E aí vai ser algo grandioso e você vai entender o porquê de Deus colocar, às vezes acrescentar pessoas. Às vezes, para finalizar, ele vai tirar e você vai entender. E às vezes ele vai colocar e você vai entender porque não é você que está diretamente no projeto, você vai fazer parte dessa grandiosidade e você só, ó, e vai chegar uma hora que vai fazer assim, ó.
vai fazer isso. Terminou o Q3. Daqui a pouco a gente vai ver a classificação, se empatou os tempos ou quem ficou de primeiro a quarto e de sexto e de quinto a décimo. Gente, esse Q3 alongou por causa da bandeira vermelha, mas está tudo certo. Orem por mim, pela minha vida, minha família, por meus projetos. Estou orando por você, pela sua vida, pela sua família, pelos seus projetos. E eu tenho certeza que nós temos tido experiências incríveis, únicas, especiais. E você que está chegando, entre nessa corrida da oração, de um pelo outro, que você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender. Então, um final de semana, um final de tarde, um resto de tarde para você, abençoadíssimo, em todos os afazeres que restam, um sábado e um domingo esplendoroso. E segunda-feira nós estamos de volta para a reflexão da semana. Que assim seja. Um abraço incrível no seu coração, com amor ágape, do Vladimir Esperança. E até segunda-feira. Valeu!